Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e você está no Sobre Leituras e Livros. Seja bem-vindo a este canal e seja muito bem-vindo a esta resenha que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Eu escolhi como título para essa resenha o título de Todos Iguais, Tão Desiguais. Sim, eu faço menção aqui a uma música do Humberto Gessinger que tem como título Ninguém Igual Ninguém e sugiro que vocês procurem essa música, essa canção. Assim você já tem uma ideia também de qual vai ser o tom, qual vai ser a grande temática dessa resenha. Tá legal? Deixo para vocês aqui então algumas informações sobre essa autora e na sequência eu mostro para vocês um pouquinho sobre esse enredo, sobre essa obra. Por fim, eu apresento para vocês a minha experiência de leitura com esse texto e claro, mostro para vocês que texto é esse, que autora maravilhosa é essa. Vamos lá? Então tá, um dos fatos curiosos sobre essa autora é que o nome de batismo dela era Nell, mas ela optou por usar o seu segundo nome, já que ela tinha medo que as pessoas falassem o nome dela como Nelly. O seu livro, ele já foi eleito como um livro mais inspirador do que a própria Bíblia Sagrada, veja só. O terceiro grande fato que eu posso contar para vocês é que a fortuna dessa autora já foi avaliada em 35 milhões de dólares. Depois, um outro fato bem curioso sobre a infância dela é que ela e a sua irmã Alice, elas sempre foram muito fãs, muito fanáticas por futebol americano. E elas torciam por um time que chama Crimson Tide. Então, elas participavam de jogos, elas torciam bastante, gostavam muito dessa relação com o futebol americano. Também, essa autora, ela era uma amiga de infância do Truman Capote, o escritor da Bonequinha de Luxo, entre outros tantos livros que vocês devem já ter ouvido falar. A sua segunda obra, que se chama Go Set a Watchman, foi publicada agora há pouco no Brasil, com uma tradução agora de pouco, porém essa obra foi publicada um ano antes da sua morte. Então a obra saiu em 2015, já que ela faleceu em 2016. E essa escritora, claro, ela é uma escritora americana, como vocês já devem ter visto por algumas das referências que eu mencionei. Ela nasceu em 1926 e ela faleceu em 2016. Ela recebeu em 1961 o prêmio Pulitzer, justamente por essa obra que eu vou comentar com vocês. Ah, sim, essa obra já virou filme, tá? Tem uma versão bem bacana, acho que vocês encontram até no YouTube, uma versão preto e branco dessa obra cinematografada. Ok? Vamos falar um pouquinho então sobre esse texto. Esse texto é, claro, um romance, né? Uma narrativa contada pela voz, pelas palavras, pela visão de Jean-Louis, que é uma menina mais ou menos de uns 6 a 8 anos de idade, que tem como pai um grande advogado que se chama Atticus, e ele é escalado para defender um negro que foi acusado de ter estuprado uma moça branca. Pois é. Então aqui a gente tem Tom Robinson, que é o negro que está sendo defendido pelo Atticus, e a moça que foi teoricamente estuprada por este negro, que se chama Mayela, que é uma moça branca, pobre, de mais ou menos 19, 20 anos. Então a gente acompanha pelos olhos da Jean-Louis esse processo, né, toda a questão do tribunal, como é que esse julgamento vai acontecer, como é que as provas são apresentadas, quem são as testemunhas. E num primeiro momento, assim, pela visão, né, da Jean-Louis e do seu irmão também, a gente tem a plena convicção de que o Atticus vai conseguir defender o Tom dessa acusação, mas alguma coisa ali no meio acontece e que faz com que realmente a inocência de Tom não consiga ser provada. Pois é. No entanto, a gente vai ter assim uma narrativa muito frutífera, muito bonita, justamente porque ela tem essa perspectiva mais infantil da inocência, do descobrimento do mundo, das relações pessoais. Então, me parece assim que a Jean-Louis ela consegue cativar o seu leitor justamente por isso, porque ela imprime na linguagem que ela utiliza para contar essa história para nós, ela utiliza algumas
uma forma, né, de entender esse mundo, de entender a sociedade, compreender como é que ela funciona, quais são os grandes valores que estão por trás desse julgamento, como é que as pessoas avaliam, que tipo de preconceito existe ali. Eu esqueci de dizer, mas essa narrativa, então essa história se passa mais ou menos lá na década de 50 nos Estados Unidos. E a gente sabe o quão ferrenho, o quão complexo foi esse momento para os Estados Unidos em termos de segregação racial, de julgamentos, de preconceitos entre brancos e negros. Pois bem, eu falo aqui para vocês justamente dessa obra brilhante, dessa obra imperdível, que é justamente To Kill a Mockingbird, em inglês, e a gente vai ter como a tradução para o português o título Sol é para Todos. Também dá para discutir um pouquinho essa questão do título, como é que ficou essa tradução, e a autora é a Harper Lee. Então o nome oficial dela, né, o nome de batismo dela é Neil Harper Lee, mas ela usa o segundo nome como nome de escritora. Me parece, sim, que ela consegue trazer para nós, nesse livro aqui, uma grande reflexão sobre como a gente é tão desigual superficialmente, né? E como a gente é muito igual na nossa subjetividade, na nossa humanidade. E acho que esse é o grande passo que esse livro nos traz, o grande evento que ele nos provoca. Porque eu, enquanto leitora, pelo menos tive essa percepção de refletir muito, primeiro sobre esse olhar infantil para uma sociedade corrupta, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade cheia de normas e regras, também em relação às mulheres, também em relação às crianças, mas o foco aqui a gente vai ter a questão do negro. Então me parece assim que é um texto que nos presenteia com essa grande reflexão. E veja bem, a gente não está falando de algo recente, a gente está falando de algo que tem no mínimo 50 anos. Então, claro, talvez não seja aqui do Brasil, mas é aqui da América. Então, quem sabe a gente começa a pensar um pouquinho melhor também essas relações. Quem sabe este livro aqui pode te ajudar. Eu tenho também uma versão em português que é muito bonita. Quem sabe eu faço um outro vídeo mostrando aquele texto e lendo alguns trechos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Gostaria muito de saber a sua opinião, né, os comentários que vocês têm sobre esse texto. Deixa aqui nos comentários do vídeo, te inscreve nesse canal e te junta comigo para disseminar a leitura e todo esse amor que a gente tem pelos livros, pela leitura e pelos leitores. Um abraço e fiquem bem. Até mais!